Recentemente não, na última semana, eu comecei a fazer alguns procedimentos estéticos. E se a gente for falar em procedimento estético e o que que isso tem a ver com o que eu vou falar, você vai entender rapidinho e vai ficar bem claro para você. Eu vou usar uma analogia bem legal que o meu esposo usou para descrever como que funciona, né, um método, processo passo a passo da construção da autoestima e não só, de tudo basicamente. Bom, vamos lá. Recentemente eu fiz um procedimento estético de criolipólise, inclusive estando na, na clínica, lá na Emagrecentro, eu conversando com uma colaboradora, né, com uma esteticista lá, e ela disse: Nossa, Dani, você não tem noção de como acontece, assim, das mulheres irem, né, fazem procedimentos estéticos mais invasivos do tipo lipoaspiração, colocar silicone, até mesmo abdominoplastia e depois estão lá na clínica estética fazendo os procedimentos não tão invasivos do tipo massagem, criolipólise, aplicação de enzimas, drenagem. Por quê? O que que isso tem a ver com a vida? E o que que isso tem a ver com autoestima? E por que que eu tô falando sobre isso? Porque é exatamente tudo. A vida é assim. Não adianta ir fazer uma lipoaspiração, fazer uma cirurgia plástica e não fazer o que precisa ser feito. É o que eu sempre digo. Para o resultado vir, a gente precisa de um método, processo e um passo a passo. Método, processo, passo a passo. Método, processo, passo a passo para construção da autoestima no método MAI, na mentoria Autoestima Inabalável, comigo. Método, processo, passo a passo para emagrecimento. Método, processo, passo a passo para perder gordura, ganhar músculo, por exemplo. Método, processo, passo a passo para melhorar sua pele em relação a cuidados de pele, porque do mesmo jeito que não adianta você ir lá fazer uma cirurgia bariátrica e não cuidar no pós-cirurgia, quantas pessoas eu conheço, já vi pessoalmente, que já fizeram cirurgia plástica bariátrica e depois voltaram a ganhar peso, voltaram a ser gordas, porque não mudou aqui, não mudou o método, não mudou o processo de vida, não mudou os hábitos. Então não adianta, não funciona. Não funciona. Não adianta também você ir lá fazer um botox, uma limpeza de pele uma vez por ano, chegar em casa, não ter um bom sabonete de limpeza facial, não ter um sérum anti-idade. Bom, eu sou dona da marca Daniela Almeida Cosméticos. Tá ali em cima os produtinhos, deixa eu ver se eu encontro por aqui pra você, pra te mostrar. Bom, não tá aqui. Mas enfim, sou dona da minha marca Daniela Almeida Cosméticos. No link aqui abaixo na descrição você pode adquirir os meus produtos pelo Mercado Livre. Se não tiver disponível ainda é porque tá esgotado, porque esgota muito rápido, graças a Deus. Mas enfim, não adianta você ir lá na sua esteticista fazer uma limpeza de pele, fazer um laser, fazer um botox e não cuidar na sua casa, não ter um bom sabonete de limpeza, não ter um bom sérum, não ter um bom hidratante, não fazer uma boa máscara. Você não vai ficar com a pele de princesa. Método, processo e passo a passo. E o que que isso tem a ver com a analogia que meu marido falou e que eu achei super interessante? Falei, vou falar sobre isso. Por quê? Bom, voltando aqui no meu procedimento lá na clínica, que a moça me disse lá assim: Dani, quantas mulheres vêm aqui após fazerem as suas cirurgias plásticas e aí no final tem que fazer o que eu tô fazendo, sem cirurgia plástica?
Eu tive um filho, né, meu filho tem 4 anos, e eu nunca fiz cirurgia plástica, nunca coloquei peito, nunca fiz lipo, nunca fiz abdominoplastia, sempre investi nesses procedimentos estéticos do tipo criolipose, claro, dieta, treinos, por quê? Eh, exatamente como meu marido disse, só que ficou muito simples o jeito que ele falou. Ele falou assim: "Bom", eu conversando com ele sobre isso, né, ele falou: "Bom, eu acho que é igual quando você tem um carro ou uma moto. Se você tem um carro ou uma moto e você não troca o óleo, você não enche o pneu e você não faz os procedimentos necessários de manutenção nessa moto para que ela se mantenha, né, funcional, bonita, lava essa moto, dá um brilho nessa moto, vai chegar num ponto que ela vai fundir o motor, vai simplesmente parar de funcionar, e aí o gasto vai ser gigantesco. O gasto vai ser gigantesco, porque assim, sazonalmente, trocar o óleo da sua moto, colocar gasolina, dar um banho na moto, dar um brilho na moto é um gasto. Agora, deixar a moto dar PT e depois arrumar essa moto, fazer o que for preciso e necessário, para além dela provavelmente não voltar a ser nunca mais a moto que um dia ela já foi, o gasto vai ser enorme, 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 enorme. E você e eu somos exatamente iguais. Você já ouviu falar que o nosso corpo é uma máquina? Sim, nosso corpo é uma máquina. Eu não sei exatamente quantas toneladas. Eu sei que a gente come em média algumas toneladas de comida durante uma vida. Uma pessoa adulta com 60, 70 anos come algumas toneladas. Eu não me lembro exatamente quantas, mas é só você dar um Google que você consegue descobrir. Algumas toneladas de comida. Imagina toneladas e toneladas e toneladas. Imagina mesmo assim, um caminhão de comida. Toneladas e toneladas de comida cheio de hambúrguer, chocolate, barras, gomas, sorvete. Imagina só, assim, uma tonelada gigantesca de comida. Agora imagina do outro lado, uma tonelada de comida de fruta, verduras, legumes, vegetais, castanhas, nozes, azeite, carne. Então, é o que eu sempre digo, nós pensamos em imagens. Então imagina o seu corpo absorvendo aquele caminhão de verduras, frutas e vegetais. Imagina o seu corpo absorvendo o outro caminhão de bolacha, biscoito, cereal, pizza, hambúrguer. No final de uma vida, no final de uma vida, qual corpo você acha que está melhor, mais saudável? Só que visualizando, cara, visualizando toneladas de comida você come durante uma vida. Toneladas. Como que um corpo, um carro, é a mesma coisa, nós somos um carro, nós somos uma máquina. Dar combustível ruim para o seu corpo, para essa máquina. Como não desejar ou não esperar que a sua moto funda o motor, que o seu corpo funda o motor, que o seu carro funda o motor? Não tem como, não tem como. Eu não sei se você sabe, mas o câncer, ele é um erro celular, né? Nós temos células e eu estudei isso na Universidade Lusófona em Lisboa, eu fiz nutrição lá. Então, para além de você ter uma mentora psi, né? Quase psi, tô concluindo, tô terminando psicologia, praticamente. Estou estudando psicologia. E o porquê que eu estudei psicologia? Bom, vamos lá. Por que que eu estudei nutrição? Por que que eu estou falando sobre isso? Se você não sabe da minha história, eu vou te contar muito rápido. Eu nasci com quase leucemia. Depois comecei a ganhar peso por conta dos litros e litros e litros de biotônico que eu tomei na minha vida. Foi culpa do biotônico. E tomei muito biotônico, comecei a ganhar peso.
E aí, na adolescência, eu desenvolvi alguns transtornos alimentares, né? Bullying, milhões de coisas. E desenvolvi bulimia também. Vivi 7 anos da minha vida com bulimia. Com 18 anos, eu fui pra Europa casar com o meu atual marido, que na época era namorado. A gente foi morar junto, né, na verdade. Tentar uma vida melhor, estudar e tudo mais. Chegando lá, eu queria muito fazer uma faculdade. Sempre fui completamente apaixonada pelo conhecimento maior, né, pelo conhecimento superior. Eu queria saber muitas coisas, sempre fui apaixonada por saber. E não só eu queria me curar da bulimia, eu achei que na nutrição eu ia me curar da bulimia. Só que para me curar da bulimia, eu precisava ganhar dinheiro, trabalhar para poder pagar a faculdade de nutrição para poder me curar da bulimia. Então eu fui trabalhar na área da estética, lá em Lisboa. Trabalhei durante 12 anos na área da beleza, estética, cosméticos. É por isso que eu tenho uma marca de cosméticos. É por isso que eu falo de autoestima, é por isso que eu falo de autoimagem, porque eu tenho experiência. Eu trabalhei na linha de frente ali com milhares de mulheres, né? Eu descobri, inclusive, que a imagem é importantíssima, como eu sempre digo, a autoimagem é muito importante. Mas eu descobri que trabalhar só a imagem, né? Nossa, vamos lá. Vamos te dar um banho de loja, vou te levar, vou fazer uma maquiagem maravilhosa, arrumar seu cabelo, te deixar assim gatíssima. Nossa, ajuda muito, mas não é só isso. Porque quando essa mulher chega em casa, lava o cabelo, tira a maquiagem, tira a roupa, o que fica? Baixar aqui esse coisa. O que é que fica? Fica a autoestima, fica a autoconfiança, fica o amor próprio. É daí que nasceu a mentoria Autoestima Abalável, Método MAI. E, bom, onde eu estava? Vamos lá. Eu fui para a área da estética, trabalhei, empreendi, né? Tive negócios lá, empresária mesmo na área da beleza estética, imagem pessoal. Empreendo até hoje na área da beleza estética e imagem. Eu acredito muito nisso, que a imagem fala antes que você tenha oportunidade de abrir a boca, né? Antes de eu dizer algo, você já tirou aqui um scanner sobre mim, né? E eu acredito que isso aqui é uma ferramenta mesmo, ferramenta que potencializa os seus resultados para os outros e para você mesmo. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque quando você toma banho, tira a roupa, tira a maquiagem, fica a autoestima, fica a opinião que você tem sobre você mesma. É sobre isso. Então vamos lá. A minha história, né? O porquê que eu falei sobre a imagem e nutrição e alimentação e as toneladas de comida. Então, o seu corpo sendo uma máquina, imagina um carro comendo toneladas e toneladas de gasolina de péssima qualidade e o seu carro não se troca o óleo, não enche o pneu, não troca os freios de disco, as buchinhas, sei lá, um monte de coisa, eu não sei dessas coisas. Eu sei de autoestima, sei de beleza, sei de imagem pessoal, sei de psicologia. E imagine, meu marido sabe. Ai, desculpa. Tô com uma gripe. Então, meu marido sabe sobre isso e é isso. E é isso. Método, processo, passo a passo. Você precisa fazer o que precisa ser feito para conseguir os resultados. Quando eu fui lá fazer o procedimento estético, eles fizeram a parte deles. Fizeram a parte deles, que é medir, aferir, né? A gente consegue aferir, eu e você, se você não sabe, a gente consegue aferir certinho e direitinho, né? Quantificar o seu nível de autoestima, a gente consegue aferir isso na escala de Rosenberg. Tem uma escala, a psicologia estuda isso, autoestima, inclusive, a não ser que você seja uma pessoa bipolar, tá? A não ser que você seja uma pessoa bipolar, é impossível estar com uma autoestima inabalável, elevada, saudável e ao mesmo tempo estar com depressão, tá? São polos opostos, né? O que são polos opostos? Tem direita, esquerda, depressão, autoestima, bem-estar, depressão do outro lado. Tem dia e noite, direita, esquerda, homem, mulher, enfim. Isso são polos opostos. E a gente consegue aferir isso, tá? Em processo de mentoria, a gente consegue aferir onde você está. O que é aferir? Descobrir, quantificar, saber
dados, né? Porque o que não se mede não se gere. É o que eu sempre digo, eu costumo usar muito essa analogia do GPS. O GPS, para saber, vamos supor, eu quero ir na praia. Primeiro, qual é a praia? Eu preciso dos dados específicos, eu preciso do CEP, eu preciso da localização da rua, porque praia existem milhares, centenas de milhares de praias. Para qual praia eu vou? É o que eu sempre digo. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, qualquer lugar serve. Mas também o GPS, para te levar lá, ele precisa saber onde você tá. Onde que você tá? Ele não ativa sua localização em tempo real? A aplicação da escala de autoestima é isso. Eu quero ir para lá. Mas onde você tá agora? E se você quiser saber como aplicar, né, a escala de autoestima, eu vou te deixar aqui o link da descrição, tá? No processo de mentoria. Isso a gente só consegue aplicar online, ao vivo, tá bom? Dentro da mentoria Autoestima Inabalável, você descobre isso, é uma das primeiras aulas que a gente faz. E o que é a mentoria Autoestima Inabalável? É eu, você juntas, em uma sessão online, ao vivo, eu pego você na mão e ensino você a construir a sua autoestima inabalável. O que é depressão? Depressão é um estado. Eu estou depressivo, eu posso não estar mais. Autoestima também. Autoestima é eu estou em um estado de autoestima elevada, mas como fazer isso? Como fazer isso? Método, processo, passo a passo. É o que eu sempre digo, a Daniele de hoje não é a Daniele de ontem. Não é a Daniele de ontem. Só que amanhã eu vou ser outra Daniele. Eu sempre digo, muitas Danieles morreram para que essa pudesse existir, é verdade. Só que daqui 5, 10 anos eu vou ter que melhorar, moldar. Só que o método, processo passo a passo eu já tenho. Eu já tenho. Eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei como me voltar para o estado de autoestima inabalável. E isso você faz comigo em processo de mentoria. Ai, Dani, quero saber mais como que funciona. Não tô afim de dar tantos passos assim, porque é o que eu sempre digo, né? Não é em um dia, tá? Autoestima, eu coloquei um post sobre isso ontem. Eu falei assim: se existisse uma pílula da autoestima, uma pílulazinha na farmácia, pílula da autoestima, seria um dos fármacos mais vendidos do planeta Terra. Planeta. Por quê? Você concorda comigo que uma pessoa que tem uma autoestima inabalável, ela vende mais do que quem tem uma autoestima miserável, abaixo, assim, a baixa autoestima, como dizem, e eu digo autoestima miserável? Em relacionamento, para ter um relacionamento saudável, você acredita que é interessante ter uma autoestima inabalável ou uma autoestima miserável? Então, construir autoestima inabalável é vital, porque quem constrói vende mais, fecha mais negócios, tem relacionamentos melhores. E é muito sobre isso. Eu acredito também que a autoestima é grande responsável pelos relacionamentos, pelas pessoas, pelas famílias, pelos filhos, porque quando você tem uma autoestima inabalável, você passa isso para o seu esposo, para os seus filhos, para a família e para o mundo. Então, voltando aqui, se você é um carro, uma moto, não adianta ir lá, fazer a sua lipo, a sua bariátrica e não vai resolver. Não adianta ir lá fazer o seu botox, não cuidar em casa, não usar seu sabonete, seu sérum, não vai resolver. Método, processo e passo a passo. Não existe pílula mágica da autoestima. Só que a autoestima, ela não é essencial, ela é vital. Vital para os seus negócios, para o seu relacionamento, para a sua vida. Vem aqui no link da descrição, desbloqueie o seu acesso ao treinamento Autoestima Inabalável. Esse é gratuito. Até o próximo vídeo. Tchau.